rede de gasodutos de um país, tanto quanto a rede elétrica, desempenha um papel fundamental na segurança e na transição energética, especialmente considerando o potencial do gás natural e do biometano na substituição de combustíveis mais emissores de gases de efeito estufa. Segundo especialistas, a ampliação dessa infraestrutura oferece uma série de benefícios significativos, como a logística mais eficiente e segura desses recursos energéticos, muitas vezes com menor custo, ampliando o acesso a gás em diferentes regiões do país. A expansão da rede de gasodutos também fortalece a resiliência do sistema energético, por meio do fornecimento estável e confiável de gás, especialmente quando combinada com o uso crescente de biometano, uma fonte renovável e de baixo carbono. No entanto, essa expansão depende de investimentos substanciais em infraestrutura e de avanços na regulação para garantir um ambiente propício ao desenvolvimento e à operação desses sistemas. Portanto, é crucial que os governos, as empresas e os órgãos reguladores trabalhem em conjunto para promover políticas e iniciativas que incentivem e facilitem o crescimento da rede de gasodutos e o consumo do biometano, fonte de energia-chave de nossa matriz energética presente e futura. Eu sou Leidiane Ferronato Mariani e seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. Hoje eu vou conversar sobre esse tema com a especialista Paula Campos. Paula Campos é engenheira eletricista e eletrônica formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduada em Análise de Sistemas pelo Instituto de Matemática do URJ e advogada pela Universidade Paulista. Atualmente é sócia da Evolução Consultoria em Negócios e Regulação, atuando na área técnica e jurídica, e também atua como professora na área de engenharia e direito. Foi diretora econômico regulatório da ABGás, diretora-presidente e diretora de regulação técnica e fiscalização dos serviços de distribuição de gás canalizado da Arcesp, conselheira do Conselho de Orientação de Energia do Estado de São Paulo, vice-presidente e coordenadora da Câmara Técnica de Petróleo e Gás da ABAR, a Associação Brasileira de Agências de Regulação. Trabalhou como CEO na Infinity Energias, sócia e head da Safira Gestão, gerente de energia e gás América do Sul na indústria química Air Liquide, diretora técnica e regulatória na ANACE, foi coordenadora de energia na Abrace, executiva de contratos na Comgás e gerente na consultoria Andrade Canelas, além de ter atuado 8 anos como engenheira biomédica. Eu tenho o prazer de conversar hoje com Paula Campos. Paula, seja muito bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás. Boa tarde, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Lembrando que eu tenho a honra, de ser conselheira e graças a você, ao seu convite, das Mulheres do Biogás, pessoa especial, porque eu tenho um carinho gigante e merecedora aí, vou dar o parabéns de novo, no primeiro lugar aí de melhor profissional dos melhores do Biogás e dizendo que, ninguém é melhor do que você, porque o biometano é um pedacinho de mim e de cada um, mas para você ele é um todo, Você vive isso. Então, parabéns e uma honra, um prazer estar aqui. Obrigada, Paula. Mas a honra hoje é nossa, de ter você como convidado do podcast da Amplum Biogás e toda a tua trajetória, dedicação ao tema, tua experiência nessa área de regulação, de gás, de mercado de gás, e agora aplicando o estudo também na área de biometano, um combustível tão importante para a transição energética. Então, obrigada mesmo por ter aceito esse convite. E aí Paula, normalmente, antes da gente iniciar a conversa mais técnica, a gente pede sempre para os nossos convidados para trazerem alguma curiosidade sobre a sua vida pessoal. Então, quem é a Paula, além da especialista em regulação e mercado de gás? Compartilha com a gente algum hobby, alguma curiosidade. Eu nasci no Rio de Janeiro, Meus pais vieram de Portugal adultos, Em épocas diferentes, navios diferentes, mas se conheceram no Rio, se casaram, E lá nasceu, Então, passei a infância na cidade maravilhosa, sendo meio portuguesa, meio carioca, e depois de, acho que vai fazer 25 anos, eu vim para São Paulo, para o estado. Morei na capital até 2013 e vim para um paraíso chamado Santana de Parnaíba, que é uma cidade que eu adotei como minha. É um paraíso mesmo, é uma grande reserva florestal, muito verde, muito bicho, Então, já entrando, na característica pessoal, quem me conhece sabe que eu gosto muito de animais.
eu tenho um zoológico em casa, né? Então, eu dou lar temporário, os que não conseguem adoção ficam aqui. Então, é muito usual alguém falar, Dona Paula, tem um morcego, um saruê, um urubu, tem de tudo aqui. E eu corro para o resgate, né? Então, assim, eu sou ligada em 220, adoro esporte, coordeno um grupo de sinuca, né? São muitos amigos há muitos anos, a gente faz torneio, então, tênis, bote, aí vai. Então, assim, eu vou de cara mesmo, né? Nas coisas que eu gosto. Tem mais um tempinho para falar aqui da... Pode falar, claro. É uma coisa que eu falo, assim, geralmente só nas palestras para as mulheres, mas eu vou falar aqui também, né? Então, assim, que é meio clichê, né? Porque eu quero deixar um recado assim dos sonhos, né? Que a gente não deve desistir dos sonhos. Mas eu tive uma adolescência muito complexa, né? Como eu falei, eu vim de uma família simples, imigrantes, cresci num subúrbio, chama Lins de Vasconcelos, a maioria nem conhece. Estudei em escola pública, municipal, no Meier também, subúrbio, né? Com 16 anos, eu fiz o vestibular escondido da minha mãe, porque ela queria que eu fizesse pedagogia, que era coisa de menina, né? Mais simples. E eu só me inscrevi em engenharia e nas públicas, né? Então, assim, fui agraciada, consegui passar pela UERJ aí, que você falou. E aí, no meio do caminho, eu tive um percalço, eu precisei sair de casa, ainda menina, né? E sofri muitas coisas ruins, né? Precisei até de proteção policial, né? Medida restritiva para estudar, para trabalhar, passei fome, né? Contei muito com a ajuda dos outros, de comida, roupa, né? E, assim, a mensagem eu nunca parei, eu nunca desisti, eu foquei, e todo dia à noite eu pedi a Deus que eu queria ser uma boa profissional e ter um cantinho meu, né? E Deus me deu tudo isso, graças a Deus. Estou aqui hoje falando, né, da engenharia, do direito, né? Com 2 filhas lindas, maravilhosas, uma na engenharia e outra na medicina. E é isso. Então, assim, essa é a Paula, a parte inicial aí. Obrigada por poder falar, né? E se puder inspirar, assim, não desistam. É meio clichê, mas nunca desistam dos seus sonhos. Estudem e vão atrás, né? Obrigada por compartilhar essa história, Paula, com a gente. Muito... não conheci seu lado, agradeço muito a sua coragem de contar para a gente e com certeza serve de inspiração para todas as pessoas que estão escutando. E aí, nessa tua trajetória de luta, de ter feito vestibular na engenharia, como você foi... Eu já li um pouquinho do teu currículo, né? Mas como você foi chegando nesse mundo que hoje você é especialista de regulação e negócios em gás e biometano, assim, como a coisa foi acontecendo até hoje você chegar nesse ponto de ter uma bagagem tão importante nesse tema? Foi uma história muito louca, né? A vida foi levando, e a idade também, né? A gente vai acumulando alguns anos, né? Então, assim, eu formei em engenharia elétrica e, na sequência, fui fazer o mestrado, né? Na computação. Naquela época só existia, inclusive, no Instituto de Matemática, que era análise de sistemas, né? E trabalhei 1 ano como programadora. Aí eu descobri, assim, definitivamente isso não é Paula, né? Eu não consigo ficar no computador o dia inteiro, achando erro, trabalhando. Eu falei, não. Aí, naquela época, a gente comprava o jornal, né? Tinha os classificados. E aí, eu achei meu primeiro trabalho como engenheira eletrônica. Era uma empresa de equipamentos médicos, né? Importados, Inglaterra, Estados Unidos. E aí, por 8 anos, eu trabalhei como engenheira biomédica. Na verdade, engenharia eletrônica, né? Trabalhei, tive oportunidade para uma fábrica nos Estados Unidos, em Orlando, né? E, tipo, a engenheira que não podia ver sangue, passei 8 anos vendo cirurgia ao vivo, né? Porque me especializei em anestesia, monitoramento, né? Então, assim, era uma vida muito louca, né? De madrugada, hospitais. E aí, quando eu vim para São Paulo, logo que eu mudei, eu recebi um convite do Dr. Canelas, que Deus o tenha, né? Para ser assessora dele. Ele era o presidente da Andrade Canelas, né? À época, a Andrade Canelas, ela construía 2 usinas hidrelétricas no sul do país, né? Era Machadinho e Barra Grande. Ficava na divisa de Santa Catarina, fica, né? Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e ainda construiu depois a linha de transmissão, aí tal. Então, essa foi uma mudança bem radical. Aí eu virei engenheira eletricista de novo, né? Voltei para o VRI. Aí, mais uns 3 anos, o mercado de energia abriu, né? Veio o Mercado Livre, e a empresa abriu toda uma área aí para migração, para gestão, e por lá eu fiquei, acho que fiquei uns 8 anos, né? Então, no setor elétrico, eu fui de cabeça.
E aí eu decidi aprender sobre gás e me candidatei a uma vaga para supply lá na Comgás. E a Comgás ainda era British Gas e a Shell, não era a Cosan, né? Então passei 2 anos na área de supply, negociando fácil, né, com a Petrobras. E aí a Brás me chamou para coordenar a parte de energia elétrica. Saí da Comgás, voltei para energia elétrica, né? A Brás foi para Brasília e eu fui para a Air Liquide, né, que é uma empresa francesa, líder, né, em gases do ar. Ela tinha 13 plantas no Brasil, fiquei responsável, então, tanto pela energia quanto gás, e depois pela América do Sul inteira, por todas as plantas, né? E aí, encurtando aí bem a história, né, porque passei por outros lugares, eu acabei sendo indicada, assim, para a Arcesp, pelo então governador paulista, o Dr. Geraldo Alckmin, né? E assumi por 5 anos, né, como você falou, a área de regulação, fiscalização de gás no estado de São Paulo. Por 1 ano, eu acho que eu fiquei com a energia elétrica também do estado, além da presidência da agência, né? Então, assim, eu jamais imaginei, né, que eu faria parte da administração pública, eu sempre fui do mundo privado, e foi uma experiência fantástica, né? Entender aí por trás dos bastidores, né? Enfim, é isso. Essa é a minha história aí, bem resumida, de amor aí com o setor elétrico e do gás, né? Ótimo. Nossa, incrível história. E você então buscou trabalhar com gás, você buscou se especializar nesse tema. Busquei, Uhum, todo mundo falava, né? O setor elétrico, e o gás estava aparecendo, já era uma promessa ali, né? Olha, a gente está até hoje tentando abrir esse mercado e tal, mas já avançamos muito, né? Eu falei, eu preciso entender do gás, eu não entendo do gás, né? Sempre focada ali e, puxa, foi um presente, assim, foi uma benção mesmo. E, Paula, como você está falando agora, né, que precisa entender do gás, quanto mais eu estudo sobre setor de gás e analiso isso, fica muito clara a diferença de você falar do elétron, né, e da molécula no gás, quando a gente pensa em todo o contexto de regulação, de negócio, né, toda a logística. É muito diferente esse mundo, né, da molécula. Então, como que é esse mercado de gás? Assim? Quando a gente fala mercado de gás, é mercado de gás natural que a gente está falando, certo? No Brasil. Você tem alguns números para trazer para a gente, para que o ouvinte entenda qual que é a dimensão desse mercado de gás? Então, vamos lá. Depois eu queria até voltar um pouco, né, para falar até como é que... Porque a gente fala também do gás, e para mim, né, para você tá na veia, né? Eu estava ouvindo toda a sua história também lá do seu estágio, né? Como é que foi? Então você sempre teve muito engajada. Muito engajada. Eu não, porque depois eu passei a respirar o gás natural. Então, depois eu vou falar, então, como é que eu entrei também no biometano, né? Como é que isso veio? Porque foi uma novidade também para mim, né? Mas para te respondendo aí, né? Para entender um pouquinho aí do mercado de gás hoje, né? E falando em números, como você pediu, né, a gente fica muito com foco no setor elétrico, né, e a gente esquece uma palavrinha que não existe no gás, que é a universalização da forma que existe para a energia elétrica, né? Ninguém vive sem energia elétrica, né? A concorrência, ninguém vai morar numa caverna ou acender até, olha, ultimamente, né? Mas assim, não é o que se espera. O gás natural não, ele tem uma concorrência muito acirrada, né? Inclusive com energia elétrica, né? Então, que é logo a segunda opção. Então, nas residências a gente tem o botijão, lá o GLP, o próprio carro, né? No GNV a gente concorre, né? O gás concorre com etanol, com diesel, gasolina e por aí vai, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu vou falar do gás natural canalizado, né? Porque, assim, é a minha expertise, né? A minha área maior aí desses anos todos. Então, nós temos, em média, no Brasil, 4 milhões e 300 mil usuários, vamos arredondar, sendo que 4 milhões e 200 mil são residenciais. Então, por que isso, né? Primeiro, porque nós temos 2 concessionárias aí centenárias, 2 estados, né? Que é a Comgás e a SEG Rio, a Naturgy. Então, daí tantas residências, né? A gás canalizado, que antes era de nafta, era um outro tipo, né? De produção, e depois vem seguido aí os números pelo segmento de comércio, indústria, automotivo, né? Eu até daria um holofote aqui ao Rio de Janeiro, porque com todos os incentivos, com todo o trabalho que foi feito no estado, né? Hoje um consumo está em média do GNV no Rio em 3 milhões de metros cúbicos dia. Pra vocês terem uma ideia, o maior mercado
total aqui de São Paulo, né, é 14 milhões de metros cúbicos. Então, assim, é sensacional esse trabalho que o Rio conseguiu fazer, né? Depois, o Sudeste é quem consome mais, ele está com mais de 50% desse gás canalizado no Brasil, e seguido do Nordeste, né? As outras regiões ficam bem atrás. O gás natural, ele também tem uns fatos sugêneres, né? Nós temos estados com uma concessão, uma área de concessão, com duas, como o Rio, com três, como São Paulo, e sem concessionária, sem agência, né? Então, assim, é um mundo complexo e diferente. A gente fica, às vezes, tentando comparar com o setor elétrico. Eu sempre falo, muito cuidado, dá para pegar as coisas boas, né? Mas ele não é comparável, né? Assim, em grande parte. E quando a gente fala disso, você falou um ponto importantíssimo de universalização, porque quando a gente fala em energia elétrica, para toda, né, para acho que grande parte da população, é muito claro o quão essencial a energia elétrica é no nosso dia e quão importante é a universalização, ou seja, o acesso de toda a população, de todas as indústrias, do meio produtivo a essa fonte de energia. E quando a gente fala de gás, nem sempre isso está tão claro, né? Eu fui criada no interior e, para mim, gás era o botijão de GLP que chegava, que tinha na minha casa, né? Na casa dos meus pais. Então, a gente tem um acesso, uma universalização ao gás bem menor no país, né? E no sentido até da segurança que a rede de gás canalizado pode trazer, né? Porque o ideal, imaginando um sonho, né? Como é a Europa. A Europa tem uma rede de gás bastante ampla em todos os países, levando gás canalizado, ou seja, disponibilidade de suprimento com baixas emissões no sentido da logística para quase todos os países, enfim, quase todo o território. Quando a gente fala de gás no Brasil, a gente está falando de uma logística que muitas vezes depende de caminhões, ou em alguns lugares nem chega, se utiliza lenha, se utiliza biomassa, enfim, não necessariamente é um problema, porque afinal a gente ter uma matriz diversificada é importante, mas a gente acaba não tendo essa universalização do acesso ao gás no país, né? Como você vê isso, Paula? Isso é bem complicado mesmo, né? Eu vejo aqui, eu moro no interior também, como eu falei, e foi muito difícil chegar. Tem uma resistência muito grande, né? Houve uma resistência muito grande. Depois eu entendi até porque há donos de distribuidoras aqui de botijão na região, mas eu moro... Aqui são vários super condomínios e de casas. E a Comgás, na última revisão tarifária, né, quando renovou a concessão, o objetivo ali maior... O objetivo não, ela só tinha como expandir em residência e comércio, porque a indústria já estava, vamos dizer, saturada, né, aqui na área de concessão dela. E o meu condomínio foi um exemplo. E a adesão foi muito baixa, né? A resistência, até pela ignorância, assim, no sentido mesmo da ignorância, de desconhecer a segurança. E eu fiz muita intervenção aqui, né, junto aos vizinhos, porque é de domingo a domingo, caminhão, como você falou, a diesel, né, circulando. Aqui é muita área verde, muita criança, muito animal silvestre, né? E acabou o botijão, é aquele maior, né? Vem o caminhão no sábado, domingo e roda. Então, assim, se a gente pudesse, né, pela segurança mesmo, o ideal é ser tudo canalizado, mas a gente tem essas dificuldades, né? E a gente vai ver isso também, acho que quando a gente discutir aí o biometano, né, na região das produções, né? Dificuldade até geográfica, solo, né, distância. Mas o ideal, sim, seria a universalização. A Constituição de São Paulo, estadual, ela já prevê também a universalização. Algumas constituições prevêem isso do gás natural, né? Então, é um futuro aí idealizado de sonho, né? De ter a rede segura. Essa expansão da rede. E esse é um ponto que é importante a gente falar de um país ter esse acesso ou a rede de gás tão abrangente como a gente já tem a rede de energia elétrica, porque isso conecta muito quando a gente fala em biometano, né? Que é uma fonte de energia que é produzida, um gás que é produzido normalmente no interior, distante dessas redes já existentes no Brasil. E aí há essa conexão entre a integração, né, entre o setor de gás natural, que já existe, e esse setor de biometano, que é tão importante. Mas deixa eu te perguntar um ponto antes da gente avançar para falar de biometano. Você falou em concessão.
Você quer explicar um pouquinho para o público como que é isso, assim, porque a lógica de concessão da energia elétrica e do gás é diferente, né, no Brasil, os âmbitos. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Ai, que delícia. Agora você vai me fazer falar do que eu mais gosto. Tá Eu vou para o direito, né? Agora eu vou para o direito, deixar a engenharia. Então, lá em 1988, né, o Constituinte, né, quando ele fez lá a Constituição, ele deu aos estados a competência privativa, né, a gente chama privativa para regular, e aí eu vou abrir aspas, para os serviços locais de gás canalizado. Ponto. Né? Então, assim, eu vou ser aquela chata, eu vivo, né? Em todo lugar que eu vou, eu falo, lá vem eu falo que é um mantra, né? Às vezes eu faço nas minhas apresentações aquelas explosõezinhas, porque o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição, ele diz: cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Já decorei isso de trás para frente, foi meu TCC, né? Então, os estados, foi o que eu falei, eles se organizaram e regulamentaram, né? Eles tiveram um ano para fazer a sua Constituição Estadual refletindo, né, a Constituição Federal, e com as suas normas jurídicas próprias, sempre em linha com as normas gerais ali da Constituição, né? E assim foi feito, né? Então, nesses quase 40 anos, as agências reguladoras estaduais elas foram criadas, desenvolvidas, né? As concessões que eu falei, né, foram estabelecidas, algumas delas até renovadas, dei o exemplo da Comgás agora, né? Renovaram, já entraram no segundo período da concessão. Então, assim, diferente do setor elétrico, é o poder concedente estadual e não o federal quem firma os contratos de concessão, né? Então, no contrato de concessão tem as regras gerais, os indicadores que vão ser fiscalizados pelas agências reguladoras, geralmente, né? Há exceções, por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem uma secretaria, né, que faz o papel da agência, mas dá as diretrizes para os reguladores estaduais, então, fiscalizarem e regularem, né? E aí vou permitir aqui uma discussão que a gente tem nesse sentido sobre a lei do gás, né? Não tão nova a lei do gás, né? Que a gente fala nova lei do gás, mas já não é tanto, né? E alguns pontos assim que parecem até inconstitucionais, mas eu acho que assim é um outro podcast, né? A gente pode gravar um podcast só sobre a lei do gás. Mas a lei do gás, ela é uma lei ordinária, né? Então ela veio meio que interpretar o que são esses serviços locais de gás canalizado e tentar federalizar um pouco isso, né? Então, essa foi até a minha tese, né, de hermenêutica forçada, porque não é uma emenda constitucional, nem deveria ser, mas ela tenta mexer no que a Constituição fez e o que os estados fizeram. Cada estado foi ali e fez a sua regra, as suas concessões para esse estado. São Paulo, eles tinham uma concessionária, uma distribuidora ali, né, que era dela mesmo, ela fazia essa gestão só na área metropolitana. Quando ela foi privatizar, ela entendeu que São Paulo tinha duas áreas muito grandes, Greenfield, né, e que ela podia transformar, que hoje é a Naturgy e a Nectar, né? Então ela criou duas novas concessões e privatizou a Comgás. Idem no Rio, né? Para a parte mais no interior, segue Rio, foi feito isso. E a qualquer tempo pode mudar, pode unificar, pode criar mais áreas, isso está na mão do poder concedente estadual. E as pessoas confundem muito isso, né? Então é bom ter em mente aí esse artigo 25. Não sei se eu fui clara, mas... Sim, é importante entender isso. Então, tem alguns pontos da questão do gás, do ambiente do gás, que são regulados, então, em nível federal, e tem outros pontos que são regulados em nível estadual. Aí cada estado cria suas regras para esse avanço da rede de gás canalizado. Então, é mais ou menos isso, Paulo? Então, e muito se fala aí em harmonizar, né? Eu acho que é a palavra que a gente mais ouve. O decreto, né, que veio regulamentar a lei do gás, ele fala na harmonização das regulações do gás natural, né? E aí a gente esbarra em que os estados eles são soberanos para regular, cada um tem a sua particularidade, né? Vamos pegar o caso do biometano, por exemplo, começando pela fonte, né? São Paulo, ele tem aí a produção, o grande potencial do setor sucroalcooleiro. O Rio tem do gás de aterro. Imagina se eles têm a mesma regulação, né? E Sergipe, eu lembro sempre da Regina falando lá, né? Mas eu não tenho potencial. Então, como é que a gente vai tratar todo mundo com a mesma régua, né? Mas tem sim, você falou aí da ANP também, a gente tem
muito ponto para harmonizar, né? Tecnicamente, por exemplo, o que a ANP fez? Ela pegou a especificação do biometano, né? Lá a resolução 8, né? E a 685, se não me engano, de 17, e possibilitou a intercambialidade, até um nome bonito, né? Assim, mas com o gás natural. Então, todas as aplicações. Isso foi a deixa para que os estados começassem, São Paulo, eu lembro, eu sempre tinha essa preocupação, qualquer deliberação que a gente escrevesse em definição, a gente falava o gás natural e o biometano. Mas a gente ainda tem muito o que fazer, né? Porque toda audiência pública, consulta pública nos estados, aí seja do que for, eu sempre estou atenta a isso e tento contribuir com essa equiparação, porque a gente ouve muito falar assim, mas o biometano não está ali, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Com essas diferenças regionais e com essas regulações estaduais. Não tem como harmonizar, né, tudo. Não dá para botar como é no setor elétrico, né? A regra é para todo mundo. Né? Então, a ideia é que cada estado, da maneira como está construído o setor, e conforme a lei, cada estado precisa regular, ou seja, definir quais são as regras quando a gente está falando de... Aí já puxando para o assunto que a gente está tratando, que é biometano, quando a gente fala de injeção desse biometano na rede de gás canalizado, cada estado precisa ter as suas regras para que isso aconteça. É mais ou menos isso? É exatamente isso, né? Olhar bem para as suas particularidades e ver como viabilizar, né? E a gente vem avançando nesse sentido, nessa regulação estadual, porque você já comentou, né? A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis já fez a regulação relacionada à intercambialidade do biometano e gás natural, que foi um grande avanço, né, Paula? Essa definição dá uma clareza, inclusive para as agências estaduais avançarem, sabendo que vai manter qualidade, vai manter a composição e não vai gerar problemas para o consumidor final. Mas e na regulação estadual, o que você vê de avanços que a gente já teve nos últimos anos e de pontos que podem avançar, sabendo do desafio que é, porque quando a gente fala em regulação, o que é regulação? Antes disso, define para a gente o que é regular, por que precisa regular? Tem questão de modicidade tarifária, de segurança, disponibilidade, tem vários pontos. Então, primeiro define para a gente o que é regulação e daí depois nos conta regulação em relação ao biometano. A regulação era aquilo que eu falei, veio a Constituição Federal, veio a Constituição Estadual, veio a criação das agências, vieram as áreas de concessão, o contrato de concessão, que é o pai de tudo, né? Então, ali tem as diretrizes gerais do que você vai fiscalizar, né? Como indicador de qualidade, de segurança, né? São vários mesmo. É absurda a quantidade aí que tem que se atentar para a segurança do gás. E a regulação, você vai regular, inclusive, a fiscalização, né? Como os indicadores, como eles são regulados. Você tem o coeficiente de odoração do gás, né? Que é o cheiro lá do gás, que se vazar não pode ser de mais, de menos, aí você tem que fazer estudo de rinologia. E como é que você regula isso, né? E como é que isso vai parar numa resolução ou deliberação, né? Cada estado faz de uma forma. Então, isso demanda estudo, isso demanda transparência, isso demanda consultas públicas, que eu estava falando, audiências públicas, todo mundo vai ali, vai ver, vai contribuir. Então, a regulação é isso, né? Você tornar palpável, viável, né? As diretrizes macro que foram dadas, né, às agências reguladoras de forma geral. Né? Como eu falei, a maioria dos estados tem, e temos a ANP a nível federal no gás, né? Você fez uma pergunta muito ampla, então, se me permitir, eu vou de trás para frente. Posso? Claro. Aí eu já vou te falar, assim, da história, né? Que eu estava falando do biometano. Como é que eu entrei no biometano, né? E daí eu já vou falando da deliberação, né? Porque São Paulo foi o precursor, né? Das deliberações aí do biometano, dos estudos. Então, assim, lá em 2017, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu estava lá no meio da minha sabatina, aí um deputado estadual, que não me veio o nome, né, ele se apresentou, ele falou, olha, Dona Paula, eu sou do Noroeste Paulista, e eu queria saber o que a senhora vai fazer pela minha terra, porque lá existe o biogás e o biometano. Aí eu falei, meu Deus, né? Eu falei, eu vou estudar e vou lhe trazer a resposta. E virou meio que uma obsessão, né? Acho que até extrapolei aí minha alçada. Cheguei lá, tinha a deliberação, tinha acabado de sair em São Paulo a deliberação 744, né, de 2017, e no momento se esperava um decreto do governador, que nunca saiu, né?
com o que a gente discute e chama hoje de mandato, né? Que eram os percentuais e preços obrigatórios ali para que tivesse uma reserva de biometano dentro da rede de gás canalizado, né? Então, a gente começou lá, eu, minha equipe inteira lá da Arcesp, né, a parte de regulação e a de fiscalização, a fazer as visitas no Noroeste Paulista, entender, né, para 2017, qual era o potencial, quais eram os gargalos. Na época era GBD, chamava a Necta, né? Então, a gente visitou as plantas, entendeu, viu os potenciais, os consumidores. A concessionária já tinha mapeado, né, os principais projetos, mas o problema era isso que você falou, os projetos eles não viabilizavam, né? E por que não viabilizavam, né? A gente precisava de demanda nova também. E aí a gente começou a procurar a nova demanda, né? Esbarrou nas frotas pesadas, que hoje todo mundo fala, né? Eram centenas de caminhões para cá e para lá, para o Mato Grosso, dentro, para São Paulo, a diesel, né? E a gente pensando como ia viabilizar isso. São Paulo tem uma característica, como eu falei, dessas 3 concessionárias, então a Comgás, que é onde está concentrada a maior demanda, é 10 vezes maior que as 2 que eram Greenfield, e elas têm menos de 30 anos, e geograficamente, por impossibilidades aí, elas não estão ainda interconectadas fisicamente. Então, em paralelo, né, a regulação teve que trabalhar, a agenda regulatória, né, e fomos pensar em formas, estudar como é que era na Europa o swap, né, que era entre países, e aqui tinha que ser entre concessões, porque aqui não é, no Brasil, né, como a gente viu, você não consegue fazer swap entre os estados, né, de gás canalizado, você tem que fazer o swap entre as concessões, essa troca operacional, física ou virtual, e para ser virtual, a gente tinha que criar nova demanda, porque uma é 10% do tamanho da outra, né? E trabalhar o contrato do uso de distribuição de sistema, que era CURD, né? E a gente compatibilizou com o setor elétrico, chamou de CURD. Tivemos que revisar todo o arcabouço regulatório do Mercado Livre, né? Trazendo já o biometano como prioridade em tudo, e a própria 744 lá, que era a base do biometano, né? E aí, entrando já na sua segunda pergunta, que eu estou aqui pensando, então eu vou fazer um preâmbulo aqui, né, para a gente chegar no biometano e nos desafios. Eu acho que antes é bom a gente falar um pouquinho do Mercado Livre do gás também, né? Então, a gente tem muita dificuldade, e aí passa muito pelo biometano, dessa abertura, né? O Mercado Livre, o sonhado Mercado Livre do gás, né? Então, explicando a diferença, mais uma vez, você tinha perguntado antes também para o setor elétrico, quando lá o mercado de energia, que eu falei da Andrade Canelas, que eu participei da abertura do mercado de energia elétrica, qual foi a diferença, né? A gente tinha muitos fornecedores, né? Eram muitas geradoras, comercializadoras, das próprias geradoras, né? E aí, a analogia que se fazia à época, né? Os desenhinhos lá da CCE, Erasmai ainda, MAI, né? Eles falavam que o eletro, ele entrava lá no tanque, né? E ele ia sair em qualquer torneira no Brasil. Ele não tinha carimbo, todo mundo podia negociar. E tinha um ONS, né, um Operador Nacional de Sistemas, que, se faltasse, se alguém abrisse a torneira e não tivesse o elétron, o ONS imediatamente despachava uma usina, eu retirava nessa torneirinha o meu elétron, consumia, e no final do mês eu ia lá na Câmara de Compensação, de Comercialização de Energia Elétrica e compraria um contratinho. Só que no mercado do gás isso não existe, né? Nós temos os estados, nós não temos uma câmara de comercialização, né? Os contratos a gente não tem como correr atrás, e a gente lembra que bem no início e não tão no início, né? A gente no setor elétrico, a gente teve muito caso de default, que a gente chama de comercializadora, né? De quebra, de fuga, inadimplência, né? E ao longo dos anos, essas exigências elas foram aumentando e se equilibrando e tornando essa inadimplência, né, cada vez menor e o mercado mais organizado. A gente não tem isso hoje, tá? Já falando das dificuldades aqui, de forma geral, a gente não tem hoje isso organizado no gás. A gente tem uma grande discussão no Brasil inteiro, né? A gente ouve falar do relivre aí, dos pontos que os estados burocratizam, que exigem capital mínimo para as comercializadoras, né? E muitas outras dificuldades. O CURD põe muito, né, os contratos de uso do sistema, eles exigem muitas garantias dos agentes e que isso não seria necessário. Então, a gente está justamente nessa turbulência.
E eu costumo, se você me permite, Leidiane, você já deve ter ouvido até isso, porque quase todas as minhas palestras eu dou um exemplo muito claro, muito didático, tá? Da diferença dos riscos do gás natural para o da energia elétrica no mercado livre, né? Então, assim, o grande ponto a distribuidora, ela não é o último supridor, né? Então, se eu for comprar, eu, consumidor livre, for comprar de uma comercializadora e ela não entregar, a obrigação não está com a distribuidora de entregar. Por quê? Porque ela tem contratos pesados, a maioria com a Petrobras, ela paga encargo de capacidade, PGU. Então, se ela tiver que pagar isso porque uma comercializadora não entregou a um consumidor livre, é o mercado cativo todo que vai pagar por esse mercado livre. Então, nós temos essas discussões no Estado e que não estão ainda equilibradas, resolvidas. Então, vamos lá, vou dar um exemplinho, tá? Que é o exemplo que eu dou. Eu, Paula, sou uma usuária industrial de gás natural do segmento vidreiro. Vamos pegar lá o nosso amigo Lucien, né, da Bividro. Então, eu sou do segmento vidreiro, e você, Leidiane, é minha vizinha. E você é uma indústria alimentícia, vai? Você produz macarrão, biscoito, não importa, alimentícia. E aí, você decidiu migrar 100% do seu consumo para o Mercado Livre, né? Comprou de uma comercializadora, né? No nosso estado, para migrar para o Mercado Livre, não tem exigência nenhuma. A agência reguladora falou, olha, problema da ANP, né? Eu vou acreditar na lei do gás, e é problema da ANP, vou esquecer a Constituição Federal. Aí, a Leidiane, né, já no primeiro mês, antes de receber o gás, vai lá negociar e fala assim, ó, eu te pago a fatura adiantada, você me dá um desconto? A comercializadora, opa, é para já, né? Ela ganha o dinheiro adiantado, Leidiane ganha o bônus no final do ano, pagou menos, né? Aí a comercializadora, quem era a comercializadora? Não tinha exigência nenhuma, pegou 2 pessoas do mercado financeiro, que lidava com commodity, tinha tudo igual, uma pequena salinha alugada, falou, opa, com esse dinheiro aí, é o quê? 10 milhões? 5 milhões já? Vamos pegar esse dinheiro aí e vamos partir para Bahamas. Partiu Bahamas, né? Eu não entrego gás para a Leidiane responde que não está nem aí, porque a distribuidora vai ligar para a Leidiane e falar assim, olha, é o primeiro dia já, o seu gás não entrou. Você vai falar assim, olha, eu assinei um contrato com a comercializadora, está aqui, eu paguei adiantado o meu gás, está aqui e, portanto, me isento de responsabilidade. Eu quero o meu gás e vou continuar puxando. Ao contrário do setor elétrico, como eu falei, o gás funciona ex ante. Ele não é ex post, né? Ele entra pós-contratado. Não tem o operador lá que vai despachar o gás, muito menos a Leidiane vai lá no final do mês na CCE correr atrás do contrato, né? Não tem esse mercado spot, a gente não tem esse encontro de déficits e sobras, né? Então, o que acontece? Eu, no meu caso, vidreiro, eu paro o meu forno para manutenção lá programada a cada 10 anos, vamos dizer, né? E o processo é uma semana, eu vou desligando, desaquecendo, né? E vou parar. Se eu ficar sem esse gás que entra todo dia, o meu forno funde. E o meu prejuízo é o quê? De milhões. É do forno, que eu botei um novo, e da produção, os lucros cessantes, né? Então, perdi tudo. Aí, então, a distribuidora, vamos voltar lá, avisou a Leidiane que vai cortar seu gás. Olha, não tem jeito, né? A Paula ali vai ter um prejuízo enorme, né? Eu vou cortar o seu gás. Aí você pega e liga para o prefeito, né? E fala assim, eu já vi isso acontecer, Leidiane. Você liga e fala, ó, a maioria dos empregos da cidade, quem faz sou eu. Vai ficar todo mundo desempregado, né? A distribuidora está dizendo que vai aqui cortar. O prefeito pega o carro do corpo de bombeiro e estaciona em cima da válvula. Não vai fechar, ninguém vai fechar a válvula aqui não, né? E a válvula, geralmente, ela não é fechada remotamente, né? E, em paralelo, a Leidiane ainda vai lá no juiz, né? E consegue uma antecipação de tutela, né? A liminar, e diz, olha, não tenho como cortar meu gás. Bom, e o meu forno? Foi embora. E agora? Perdi meu forno, fechei a fábrica, eu vou reclamar com a distribuidora. A distribuidora fala, eu não tenho qualquer responsabilidade. Aí eu vou na agência reguladora estadual. Ela fala a mesma coisa, ela fala, olha, as aprovações tudo foram com a ANP, mas a ANP ela não atua nos estados, né? Então, assim, e tem mais. E com isso tudo, o gás que foi distribuído foi desbalanceado. O sistema tem todo um... são subsistemas com balanceamento, escola, hospital, foi tudo embora. E é isso tudo que eu estou falando vale para o biometano, né? Lembra que são intercambiáveis, né? Então, essa é a primeira parte, assim, que eu queria deixar bem claro da diferença do setor elétrico e por que
Às vezes eu fico falando, gente, não é burocratização, a gente tem problema operacional, não é simples, né? A agência reguladora estadual, acho que uma vez, regulador sempre regulador, né? Que entende, ela que vai chegar, ela que vai saber, né? No caso específico do biometano, são valores menores produzidos, né? Então, os reguladores eles começaram a pensar em como desenvolver esse mercado de biometano, né? E aí foi o que você falou, as dificuldades, né? São muitas ainda. Por exemplo, eu, como indústria, o meu consumo é flat. Como é que eu vou lidar se eu comprar 100% do meu consumo de biometano e direto ele chegar em mim? Como eu posso lidar com essa sazonalidade de uma produção de biometano que a gente sabe que há, dependendo, né, das técnicas de produção e tudo, como é que eu vou lidar, né? Lembra que eu falei que a distribuidora ela não é o último supridor, né? E a qualidade? E o poder calorífico? Índice de WOP, né? E por aí vai. Aí a gente tem várias dúvidas. E se o biometano ele fosse misturando, se for, não, ele vai, né? Na maioria dos casos, ele vai se misturando com o gás natural ao longo da rede. Eu estou no meio do caminho, eu sou a terceira, a quinta, a 10ª indústria, e por segmento, eu sou indústria química, você é alimentícia, né? Com quais características eu vou receber esse biometano, né? Como é que eu vou ser faturado? Porque na fórmula está lá o PCS, o poder calorífico, né? Então, os reguladores, eles começaram a pensar, né? E aí vieram os consumidores parcialmente livres, como no mercado do setor elétrico, né? Onde se migraria. Então, por garantia, eu compro um pouquinho no mercado livre e o resto eu deixo para o colchão Eu ouvi muito isso, né, nas consultas e nas audiências públicas. Eu, indústria, me sinto mais segura inicialmente, migrando em pequena quantidade, né, lá no colchão da concessionária, se tiver algum percalço, né. Então, tem sido esse o pensamento, né, a gente ia acabar com essa figura do parcialmente livre, mas por motivos operacionais, muito complexo, né, você ficar trabalhando a parte operacional com contratos encadeados, mas essa figura ficou, inclusive em São Paulo, e recentemente, acho que o prazo até para que ela deixe de existir, ela acabou, né? E aí, São Paulo, por exemplo, recentemente, ele pensou um pouco mais fora da caixa ainda, então ele criou um contrato de fornecimento verde, né? Que aí já entra no cativo. Eu, indústria, continuo com medo, mas eu quero, eu, Estado, quero estimular a produção do biometano e a compra do biometano. Então, como é que eu faço isso? Então, foi criado um contrato de fornecimento verde, em que o usuário ele tem a chance de comprar uma parte do seu consumo, ou todo, quem sabe, de um segmento biometano, e ele ainda tem garantida a rastreabilidade, né, para ter o seu atributo verde, né, o seu selo verde, né, por conta de compromissos ambientais ou que ele tem assumido, né. E aí, entra de novo a sua pergunta lá atrás. A gente tem mais uma dificuldade nesse cenário todo, porque as concessionárias elas precisam provar, e isso tem sido muito difícil, que esses projetos aprovados, né, que elas venham a aprovar, refletem a modicidade tarifária. Então, tem que compensar para o condomínio, né? A infraestrutura de rede é um grande condomínio. A infraestrutura que viabiliza a entrega do biometano, para ela ser construída, ela tem que facilitar a expansão e tornar a tarifa mais barata para todo mundo. Então, quanto mais gente paga, menor a tarifa. Isso é uma fórmula complexa, sabe, Lidiane? É o ponto que você falou. Entra nas revisões tarifárias, né? Entra extraordinária, porque às vezes o projeto não estava previsto no plano de investimento, mas é um bom projeto, né? Então você tem que pensar como você vai incluir esse projeto. São Paulo, Rio, Paraná é quinquenal, né? Então as revisões tarifárias são a cada 5 anos, e você não vai esperar 5 anos para aprovar bons projetos. Paula, então, mais ou menos é assim, a gente tem um poder concedente, que é o poder executivo de cada estado, que concede esse serviço de distribuição de gás canalizado nos seus estados. Aí tem o ente concessionária, que tem esse direito de operar e tem, normalmente, da iniciativa privada, certo? Então, que consegue ganhar essa concessão, comprovar que vai cumprir todos os requisitos necessários nessa concessão, é cheio de regra, pelo que você está falando, de fiscalização, assim, é cheio de regra para garantir um bom serviço e modicidade tarifária, que é o preço módico, né? Uma tarifa que essa empresa não lucre absurdos em cima do usuário final cativo, né? No mercado regulado, e sim pague os investimentos.
E aí, no meio desses dois, concessionária e poder concedente, a gente tem um ente regulador que fiscaliza, que garante, faz consultas públicas, faz audiências públicas para escutar todos os atores do setor, para ir adaptando as regras conforme o que é possível e garantir a sustentabilidade desse processo todo no longo prazo e atendimento dessas regras que o poder público impôs. Mais ou menos é isso. Isso já está instalado para o setor de gás. Aí a gente, gás natural, né? Aí a gente vem agora com o setor de biometano, novo, numa lógica de pequenos produtores distribuídos no estado, tentando ou buscando, até para que esse biometano aconteça, a transição energética aconteça, se conectar e utilizar desses gasodutos existentes ou novos para fazer a logística de uma forma sustentável, injetar nesse grande sistema e até poder acessar outros grandes mercados consumidores, certo? E não depender apenas de transporte em GNC, GNL. E aí vem tudo isso que você está falando da dificuldade, dos desafios, porque além de todo esse desafio de manter esse sistema, que é mais complexo que o setor elétrico, né, que é o sistema do gás, com um processo acontecendo de migração de mercado regulado para mercado livre, a gente ainda vem com um novo setor, que é o do biometano, umas características totalmente diferentes, tentando se desenvolver dentro de aproveitar essa grande infraestrutura já existente, com suas regras. E aí depende de muito esforço de todos os entes dessa cadeia, né? Do regulador, de olhar, e aí você contou um pouco o histórico do que já foi feito, de adaptações às regulações, o próprio contrato verde, do regulador olhar e ver o que eu preciso adaptar para criar um ambiente de negócios favorável, né? Um ambiente de regulação favorável aos negócios no Estado, e também dos próprios negócios, dos investidores, entenderem a realidade da regulação de gás, para daí adaptar os projetos e os contratos para essa realidade. E, obviamente, a necessidade que a gente tem de evolução de tudo isso para adaptar para esses negócios novos que estão vindo, né? A regulação ela vai se adaptando porque o mercado precisa também, né? E aí, o que você diria para Você já falou muita coisa em relação a isso, né? Quem vai investir no setor de biometano precisa entender essas dificuldades todas que você falou, né? A questão de operador, de contrato, porque todas as regras de contrato da concessionária, enfim, ali do prefeito, né? Chegar, manter a válvula e o quanto, por causa disso, muitos dos contratos relacionados a biometano são bastante exigentes, muito cheios de regras também. Você teria mais algum ponto que você diria, assim, para quem está chegando no setor, pensando em investir em biometano, quais que são os pontos de atenção quando se fala em regulação de biometano e em negócios, em venda de biometano nesse mercado livre que tá se desenvolvendo nos estados? Tem algo a mais que você gostaria assim, de esclarecer? Porque muitas vezes as pessoas te perguntam, né? São mundos muito diferentes, né, Paula? Eu acho que um marco considerável que está à disposição para todo mundo, e estou feliz que vai ser revisto aí, foi o próprio trabalho do BEP, né? Que é lá coordenado aí por você, né? À época eu estava lá na Câmara Técnica de Petróleo e Gás da Bahia. Eu lembro quando a Leidiane, né, me procurou perguntando se a gente não tinha interesse em fazer um trabalho conjunto, né, que geraria uma cartilha, né? Achei o máximo, regulação de prateleira, né, para que todos os estados eles tivessem uma diretriz que atendesse de alguma forma as suas peculiaridades, que eu estava falando, as diferenças, né? E foi um trabalho muito bacana, que a gente estava um passo atrás, Leidiane, da sua pergunta de agora, né? E a gente ficou aí, acho que uns bons, quase 2 anos, né, fazendo trabalho, levando regulador lá na CBiogás para ver, entender na prática, né, porque fica atrás da cadeira do computador, às vezes falando de biometano, regulando, como vão viabilizar, mas a gente fez um trabalho bacana, liderado por vocês, né, por você, do design thinking, análise de impacto regulatório, né? Os problemas técnicos, a gente tinha um problema, e tem ainda, né? De duplicidade de custo de cromatógrafo, o custo dos bio-city gates, né? Os city gates verdes. A gente trabalhou com a ANP, tentando um protocolo para viabilizar aí a redução de custos,
E era bacana que, justamente na sua pergunta, né, cada um ali, a gente trocava, né, era produtor, era consumidor, regulador, distribuidor, cada um sentia onde doía o calo do outro, né? A gente discutiu o selo verde, os certificados, né? E até hoje a gente tem ainda muitas dessas questões, né? Muitas dessas dúvidas que você falou, o produtor, para ele ir, né? Para onde ele vai, né? Então, eu acho assim, a gente precisa capacitar, né, esses reguladores, responder, ter essas respostas para essas dúvidas técnicas. Eu acho que a gente podia gerar mais papers, como é o caso das cidades sustentáveis, né? Eu fiz um desafio lá com o presidente da distribuidora, da produção, lá da Cocal, eu como agente regulador, por que a gente não escreve, né, as dificuldades que a gente teve, técnicas, regulatórias, licenciamento, o econômico financeiro, legislação, né? Quais foram as dificuldades e como foram vencidas, né? A gente aprende, mas a gente tem muita dificuldade, inclusive com a gente fala assim, mas é só regular. Gente, atrás das agências reguladoras tem seres humanos, né? E assim, elas sofrem muito, vou defender agora, né? Muita pressão, crítica, elas não obedecem ao mundo ideal, né, de 100% de autonomia, estabilidade, né, de dirigente, não tem independência, né? Então, assim, esse é outro podcast também dedicado. Leis estaduais que usurpam, né, os princípios básicos de uma agência reguladora. Então, nós temos todas essas dificuldades que não têm a resposta imediata, né? Então, assim, mas alguns pontos que eu acho importante, que a gente precisa ir pensar, discutir, para viabilizar, né? Regulação de projeto estruturante, né? Como rede local e rede isolada, né? Permite, que num futuro próximo, ou que os clusters, né? Eles cheguem à rede principal, né? Ou não, né? Então, assim, só explicando, né? Para quem não conhece, né, a nomenclatura, a rede local é aquela que ela é viabilizada porque em algum momento ela está isolada, mas por pouco tempo. Em algum momento ela vai se conectar com a rede principal. Ela é abastecida por GNC, que entra no custo mix do gás, do cativo, né, como se fosse um contrato mesmo, como se fosse com a Petrobras, por exemplo, e a infraestrutura, né, que é feita também entra na tarifa. E aí a gente até se questiona, né? Já que entra com GNC e é pago, por que não com biometano, né? Então, assim, está evoluindo para isso. E as redes isoladas, né? Que a gente se deparou com cidades sustentáveis, que eu citei em São Paulo, porque, assim, dificilmente ela vai se conectar em curto a médio prazo com a rede principal. Então, são 3 cidades no Noroeste Paulista, abastecidas 100% por um produtor de biometano, né? E que não vai chegar, provavelmente, né, como eu falei, ali na rede principal da Nectar. E aí a gente tem, então, esses gasodutos virtuais, que são a entrega do biometano por GNC e GNL, e a gente sabe que eles são importantes, né, por um período aí de tempo, até que se chegue à segurança das redes principais. E no momento, assim, já nas minhas conclusões, eu acho que o que a gente precisa é casar a demanda com a oferta, né? Mesmo com todas essas dificuldades que eu narrei aqui, certamente esqueci uma dúzia delas, né? Então, assim, eu falei nos corredores sustentáveis, então como é que a gente vai viabilizar isso? Como para ontem a gente consegue, né? A gente tem tecnologia? Tem. O preço já é compatível com o combustível concorrente? É. Então, o que mais a gente precisa para acelerar isso, né? Para ter o biometano hoje rodando, né? Como ajudar as agências reguladoras, de novo, na regulação? É complexo, envolve econômico financeiro, revisões tarifárias, como eu falei, ordinárias e às vezes extraordinárias, assim, renovação de concessão, a gente está passando por várias agora, então, plano de investimento, os projetos têm que estar ali, né, têm que estar previstos, é a hora. As agências reguladoras, elas têm um corpo técnico finito, algumas até nem têm profissionais de carreira, né? Então, assim, foi o que você falou, como viabilizar o que quer o poder concedente, o que deseja, a infraestrutura de rede mantendo, você falou, a margem da distribuidora, né, que não seja exorbitante, né, e a modicidade tarifária, que a tarifa não seja também fora. Então, você tem que agradar todos, né? Quando a gente não agrada ninguém, a gente fala que o regulador foi bem, né? É uma brincadeira interna. Então, com quais incentivos o Estado pode contribuir? Linha de investimento, tributário, né? Então, são muitos pontos ainda, assim, de melhorias, mas acho que a gente já avançou tanto, mas tanto, né? Desde o trabalho do BEP, né? Até hoje, que
eu tenho esperança que em breve a gente consegue, né? E Paula, você está falando bastante que acaba que foi o teu ambiente na Arcesp, né, da regulação do Estado de São Paulo. Você vê bastante diferença no avanço da regulação relacionada a biometano entre os estados? Tem estados que já avançaram mais, outros menos, que seria importante estarem avançando também para criar esse ambiente até um pouco mais uniforme para os investidores em diferentes estados? Eu vejo infelizmente, eu vou te dizer isso, eu vejo ainda essa dificuldade. Como eu te falei, né, eu acabei de sair faz pouquinho tempo que eu saí da Begás, né? Uhum. E eu estava participando de todas as audiências públicas, consultas públicas, né, em todos os estados, tudo. Uhum. E era um ponto que eu batia muito, era eu e a Biogás, né? A gente ia junto, né? Parecia até que era combinado e não era. Depois que eu ia ler as contribuições, eu via. Porque os estados esquecem de equiparar, de lembrar do biometano, né? Se você vai revisar ou vai fazer uma nova, né, do zero, uma deliberação sobre mercado livre, você não tem como esquecer o biometano, não pode, né? Mas a ANP já equiparou, não importa, eu já ouvi estado grande, né, importante, com potencial grande, falar, mas não está previsto no meu contrato de concessão, a lei do gás do meu estado, ela não fala do biometano, então eu estou impossibilitado. Se a agência escrever, ela está impossibilitada. Não está, gente. Então, assim, a gente tem que... Eu sempre ponho, por favor, equiparar, por favor, equiparar. Então, tem essa dificuldade ainda dos estados, e por acharem também que o potencial é pouco, que ainda não está a hora, né? E vão deixando. E já passou, a hora já passou, tem que estar aí, tinha que estar 100% dos estados, né? Considerando já essa regulação para o biogás, para o biometano. Né? Não, perfeito. Acho que esse é um ponto importante, considerando que que a distribuição, né, o gás canalizado está em vários, o poder concedente é estadual, é muito importante que esse tema seja regulado uniformemente entre os estados. Uniformemente no sentido de ter as regras definidas conforme as suas realidades, né? E o que eu queria te perguntar, assim, para a gente até já ir para as nossas conclusões, realmente fechando esse nosso raciocínio, você já falou vários desses pontos mesmo, assim, então o que você acredita que a gente precisa avançar para que mais... Na prática, temos vários atores com suas regras, com suas limitações, com seus caminhos e pontos aí a serem desenvolvidos, mas muita vontade de fazer acontecer esse setor de biometano que é essencial para a gente falar de transição energética, de descarbonização e nessa busca que a gente está como sociedade de lutar contra as mudanças climáticas, né? E também no desenvolvimento dos estados, o desenvolvimento de novas fontes de geração de renda no interior, enfim. O que você considera assim, que é o essencial, Paula, para que a gente, como sociedade, né, não dizendo o regulador tem que fazer isso, mas o pessoal dos negócios investidores também não fazem aquilo. Como setor, além de a gente reduzir, acho que a simetria de informação, acho que é um dos pontos que você traz, né, a gente começar a ter mais comunicação, o que você acha que é essencial para a gente avançar? É isso mesmo, é exatamente o que você falou. Então, quando a gente fez aquelas oficinas de design thinking lá, eu achei sensacional, porque eu sentei na cadeira do produtor, eu lembro que era um sorteio, e eu tinha um discurso, né, o biometano é muito mais barato, é IPCA, né, por que ele tem que fazer isso? Né? Aí quando você senta na cadeira do produtor, assim como você senta na cadeira do distribuidor ou do usuário, você começa a ter empatia, você começa a entender que não é aquela... pré-análise que você fez, ela vai ser aquela sua... É um preconceito, né? Não é nem uma pré-análise, é um preconceito. Então, eu acho isso. Eu acho que o governo, principalmente, tem que ser... Os poderes concedentes, né? Vamos dizer, estaduais, eles têm que se engajar mais, né? Que tipo de benefício eu posso... Porque é bem para mim, né? É bem para mim trazer esse biometano, né? Em São Paulo, o secretário Peredo falava muito que era o pré-sal caipira, era dele, ele tomava para ele, para o Estado, né? Então, como é que eu, poder concedente, posso fazer isso? A secretária Marisa está se esforçando aí, eu vejo, né? E que benefício? É tributário? É licenciamento, né?
O que eu posso fazer? Eu, produtor, o que eu posso fazer também, né? Eu, usuário, para conseguir esse certificado, eu estaria disposto a, no início, pagar um pouco mais, né? E depois, né, ter esse benefício. O próprio produtor, faltou um pouquinho, a agência reguladora, pela regra, não consegue botar esse investimento. Mas se eu conseguisse colocar um pouco, né? Vamos fazer as contas, né? Às vezes é uma conta de padeiro, eu falo isso. E eu jogo um pouco mais caro lá para frente. Se fosse um contrato de mais longo prazo, e o meu payback é rápido, e eu consigo viabilizar. Então, faltam as partes pararem é uma queda de braço que perde todo mundo, né? Se todo mundo sentar, né? O mandato é uma palavra feia, né? A gente sabe, é muita briga, né? Eu não aceito, eu não sei. Mas existe alguma alternativa a esse mandato? Ou um mandato que pare de pé, né? Então, assim, parar de chegar com as ideias pré-concebidas e não aceitar e não ouvir, para a gente viabilizar, senão já era, a gente perdeu o time, a gente já está no time, já está até um pouco atrasado, né? Então, é a hora de todo mundo se juntar, se capacitar, entender, estudar, né? Ver por que não está indo nesse sentido, né? E por que algum viabilizou? Então, como é que viabilizou aquele, né? Eu acho que é bem isso, Leidiane, a gente ir junto, né? Trabalhar junto e entender o problema do outro, né? Um ambiente, né? A gente criar e fortalecer esse ambiente de troca entre todos esses envolvidos dentro das limitações e regras da transparência, do que é correto, mas haver mais essa troca e, inclusive, esse aprendizado, né? As duas experiências de conexão que a gente tem no Brasil, que é a de Fortaleza, né, no Ceará, da Cegás, e da Comgás, são riquíssimas. E eu tenho certeza que ainda não foi divulgado o suficiente para a gente aprender com essa experiência, né? Quais foram os desafios, quais foram os mecanismos que se encontrou para garantir a execução do projeto dentro das regras, ou o que se adaptou das regras, e que pode também ser adaptado, né? Então... Foi muito susto, Leidiane, assim, nossa, ia entrar em operação, ia comissionar, não ia, deu problema com o KNAI, cara, mas tem que ter 3 KNAIs, essas coisas absurdas, né? E o cromatógrafo, tá do lado daqui ou tá do lado de lá, do muro, aí o filtro, é uma linha, é uma vírgula a mais, para quê? Assim, não, umas coisas tão absurdas, né, que a gente... E ali tudo pronto para sair. Então, assim, eu acho que essa experiência, ela é riquíssima. Estou falando de São Paulo, né, que eu vivi. A do Ceará também, né, dificuldade com o PCS que eu falei. Então, a gente deveria discutir mais, abrir mais, fazer mais trabalhos de P&D. Eu sei que nem todos os estados têm, né, o pesquisa e desenvolvimento, mas liderar isso. A própria ANP, em conjunto com as agências, eu cheguei a ver isso com a ANP, que tem P&D, estudar para viabilizar essas dificuldades, pegar as experiências, né? Que as nossas são muito diferentes das internacionais também, né? Nem sempre o que funciona lá fora funciona para a gente, né? Isso é um ponto bem importante. Às vezes a gente fala, porque na Europa, mas na Europa a rede de gás, a rede canalizada, ela já está tão expandida, ela já cobre tanto do território que fica difícil a gente usar como comparação no país, né? Quando a gente está tendo que desenvolver essa rede. E as nossas produções são muito maiores, né, que as deles, por incrível que pareça, né? Eles têm um produtorzinho lá do porquinho. Aqui não, aqui são milhões, né? A gente tem um potencial em São Paulo do dobro do que a gente já consome hoje, sendo o maior consumidor do país, né? Então, assim, são números muito diferentes, né? Muito... E não é algo fácil, né, Paula? A gente fala, você está falando, né, de reunir, não é tão fácil, porque a gente está falando de recursos distribuídos, a gente está falando de vários produtores, e não de um grande produtor. Também. Como a gente tem essa tradição, né, que vem evoluindo, vem mudando, mas a gente está falando de vários produtores, né, trabalhando com suas realidades de cada projeto, cada substrato diferente, produzindo biogás e biometano. Então, nem entrei nesse detalhe. Fácil não é, né, Paula? Não também é, não tem bala de prata. Não é. Eu lembro que eu cheguei, né, da CESP, né, falando lá do sucroalcooleiro e tal, e alguém falou assim, que você não tem os siloxanos, cala a boca aí, né? Eu falei que eu esqueci dos siloxanos, né? Então, são as dificuldades, né, diferentes de cada fonte, de cada coisa que não é tratado nem pela ANP, né? Esse é um outro tema, outro podcast, né? Como é que são tratados de forma generalizada e não pode ser, né? Então, tem muito aí ainda a gente discutir. Paula, assim,
realmente bem interessante esse debate todo, todos os insights que você traz para a gente. E eu queria agora ir para a etapa onde a gente faz o pedido para ti, né? Te convida a compartilhar sugestões, dicas de leitura, de filme, de podcast, enfim, o que você quiser dar de dica para o nosso ouvinte. Não precisa necessariamente ser do campo técnico, mas o que você gostaria de deixar de recomendação para o nosso ouvinte? Essa é de surpresa, hein? Nem sabia pensar. Assim, da parte técnica, eu acho que, na linha dentro que a gente está falando de estudar, e eu gosto muito de estudar, ler, então, assim, eu acho que uma fonte riquíssima são as próprias agências reguladoras, a ABAR, né? A ABAR tem uma página rica de publicação, a Arcesp, todas as agências, é bem bacana. As consultas públicas e audiências públicas que ficam disponibilizadas, principalmente sobre biometano, né, e Mercado Livre, porque traz o biometano, eu gosto de ler as contribuições recebidas, sabe? Eu acho muito enriquecedor a experiência, ver todos os lados, sabe? Você lê coisas que você nunca pensou, que você está na sua cadeira, né? Cursos de capacitação, assim, para os reguladores, né? De novo, os cursos da ABAR, eu acho que são muito bons. A Amplo, eu confesso que eu caminho e ando de bike ouvindo os podcasts sempre que eu posso. Eu acho muito legal, né? E para quem estudar mesmo, assim, quer estudar, tem umas graduações muito boas, né? Muitas na área de direito, algumas surgindo na engenharia também. Não vou dar o nome porque eu dou aula em alguma delas, né? Em algumas delas, mas eu acho que a mensagem é essa, da parte técnica, o segredo é se capacitar, né? E ter cuidado também, assim, porque tem alguns cursos com viés, né? Com algum viés. Então, a gente procura, se você cair num curso desse, né? Tentar olhar o outro lado, né? Todo mundo tem o seu lado e a sua posição. Então, eu fico sempre com receio disso, né? Eu, quando dou aula, eu falo assim, gente, olha, é assim, isso aqui pode ir para o Supremo, isso aqui pode anuir, olha, os distribuidores acham isso, os produtores acham aquilo. Mas e a Paula? Eu falei, a gente vai tomar um uísque lá fora, eu posso até dar minha opinião, mas na aula não dou. Se eu der, desconfia, entendeu? Eu não posso... Quem ensina, né, tem que estar isento dessas opiniões, né? A não ser que tenha muita certeza, né? Como hoje eu falei da Constituição Federal. Eu tenho certeza daquilo que eu estou falando, assim, é a minha verdade, mas ainda assim eu falo, olha, o outro ponto de vista é esse, né? Acha que pode fazer. Do lado pessoal, e agora eu pensei mas assim, falei até no grupo das mulheres lá do Biogás, é um livro que eu amo, eu procurei em todos os estados, que eu viajo, mas eu achei lá no Amazonas, que é a edição especial, que é A Cor Púrpura. Eu vi recentemente a peça aqui em São Paulo, ficou em uma semana só, foi curtíssima temporada, era um filme da minha infância com a Whoopi Goldberg, mas diz tanto do ser humano, da mulher, da resiliência, né? Dos sonhos, de vencer as dificuldades e no final ser feliz, né? Realizar. Eu acho que é maravilhoso, recomendo a todo mundo, não só as mulheres, os homens, a todo mundo. É uma lição ali fantástica, né? Que lindo. A gente vai deixar a recomendação aqui na descrição do podcast, para você ouvinte. E também a gente vai deixar o LinkedIn da Paula, para vocês seguirem ela, o link do LinkedIn dela. E, Paula, alguma mensagem final? Eu sei que você já falou várias mensagens finais aqui, mas você tem mais algum ponto que você gostaria de trazer para a gente? Eu acho que acabei não falando, né, assim, rapidinho, né? Acabei não falando do meu trabalho, né? Eu falei que saí recentemente da Begás, muito recentemente, né? Uhum. Eu era responsável, fiquei mais de um ano, fiquei responsável pela área regulatória, econômica, né? Econômico financeira e o jurídico, né? E aí resolvi agora, como falam, né? Ser dona do nariz, né? Finalmente. E só falar isso, entrei em sociedade com meu orientador querido da área de Direito, o professor Dr. Marcos Vasconcelos, ele é especialista em Direito Público aí há uns 30 anos quase, né? Pessoa que eu tenho profunda admiração. E eu criei essa empresa também, né? Eu acho que a gente pode trabalhar tanto na área técnica, onde eu já estou mais de 30 anos, né? Eu fiz 32 anos formada como engenheira, né? E também na área jurídico-regulatória, que se complementam. Eu sempre tive amor por essa área jurídica, né? Então, assim nasceu Evolução, né? A gente chamou Evolução Regulatória.
E eu acho que a área do gás é uma área muito rica, né? Você viu o quanto a gente conversou aqui, e eu tenho mais 10 horas para falar, 20 horas, então, assim, carece de profissionais, né? Carece de capacitar os profissionais, e eu adoro, né? Já deu para ver que eu adoro falar. Então, vamos ver, é um novo desafio aí, espero que dê certo, né? Se Deus quiser. Parabéns pela decisão de seguir essa carreira de consultora, de autônoma, né, de empresária. Né, pessoal, vocês têm o contato da Paula no LinkedIn, da empresa dela, agora que ela está lançando. Então, é uma grande oportunidade ter uma consultora, equipe, né, da Paula trabalhando junto com vocês. Então, a gente vai deixar o contato aqui para vocês. E parabéns, Paula, pela decisão e muita sorte nesse caminho. Obrigada, May. Obrigada. Feliz de ter. Muito obrigada por ter vindo. A gente que está feliz de ter você aqui. Eu que agradeço, você sabe, né? Trocando com a gente. Espero ter outras oportunidades de trocar contigo. E muito obrigada pelo seu tempo, pela gentileza de estar aqui com a gente. Então, a você, ouvinte, muito obrigado pela companhia. O podcast da Amplum Biogás foi criado para explorar o universo do biogás e do biometano, e a cada episódio trazemos profissionais incríveis com conhecimento, experiências e visões sobre este mercado tão relevante para a transição energética brasileira. Vem com a gente nessa jornada de aprendizado prático. Mande-nos sua opinião, perguntas, sugestões de pautas de profissionais que você gostaria de ouvir. E se você está ouvindo pelo YouTube, verifica aí se você já deixou seu like. Se você está no Spotify, marca a gente com 5 estrelinhas e siga a gente em ambos os canais e ative o sininho, que assim, quando tivermos um novo episódio, você receberá o aviso. Lembre-se de recomendar para uma pessoa que também gosta do tema. A Amplum é uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. E conheça mais, então, sobre o nosso trabalho em www.amplumbiogás.com.br e também nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogás. Um abraço meu, de toda a equipe Amplum Biogás. Este podcast foi produzido pela Amplum Biogás com apoio da Comunicar Energy.